Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um Debate na Nova. Hoje nós vamos discutir a sucessão municipal da cidade de Olinda. E o nosso primeiro convidado aqui em Olinda para discutir as questões da cidade é o candidato do PCdoB, João Paulo, que eu aproveito para cumprimentá-lo. Boa tarde, pré-candidato João Paulo, prazer e uma honra recebê-lo aqui. Boa tarde, Pedro Paulo, boa tarde, Rebeca, boa tarde, a equipe aí que está trabalhando duro. Vamos lá, então vamos ao perfil do candidato, pré-candidato João Paulo. Natural de Olinda, João Paulo Lima e Silva é graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Relações Sindicais e Trabalhistas, mestre em Inovação e Desenvolvimento e doutorando em Educação. Deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, foi o primeiro presidente da CUT Pernambuco em 1988 e também vereador do Recife no mesmo ano. Por 4 vezes foi deputado estadual. Em 2000, foi eleito o primeiro prefeito do Recife de esquerda pelo Partido dos Trabalhadores, sendo reeleito em 2004. João Paulo também foi deputado federal de 2010 a 2014. Em julho de 2015, assumiu a superintendência da SUDENE no governo Dilma. Como o primeiro prefeito operário da capital pernambucana, realizou importantes obras em seus 2 mandatos. Entre elas, as ações de contenção e deslizamento nos morros, a estruturação do Programa Saúde da Família, a implantação da Academia da Cidade, o Carnaval Multicultural e o SAMU, que até hoje é referência nacional. Bom, nós vamos, quero aproveitar para cumprimentar todos vocês que nos acompanham pela TV Nova, em TV aberta, no canal 22.1 Digital HD, em toda a região metropolitana do Recife, no canal 31.1 na cidade de Caruaru e para toda a região agreste ali, vizinha Caruaru, no canal 31.1. Em Garanhuns, no canal 25.1, para toda a região do Agreste Meridional, para o Portal do Sertão, a Porta do Sertão, Arco Verde, no canal 22.1. Você que também está em Vitória de Santo Antão, no canal 25. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos com retransmissão simultânea em toda a rede social da TV Nova, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também na Rádio Nova FM, prefixo 98.7. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Todos podem fazer perguntas pelo nosso WhatsApp para o pré-candidato João Paulo do PCdoB, à Prefeitura da cidade de Olinda. O telefone é esse aí, ó, 995059441. Só vale as perguntas por escrito. Você pode acionar direto no telefone, no WhatsApp, ou encostando o seu aparelho celular nesse QR Code aí do lado, que é direcionado direto para uma caixinha de perguntas, e aí você faz a pergunta e a gente passa aqui para o deputado João Paulo, que é nosso convidado de hoje. Eu vou abrir aqui o programa, apresentando também as nossas companheiras que vão estar com a gente o tempo todo fazendo perguntas. A Rebeca Silva, ela que é formada pela Universidade Católica de Pernambuco, com pós-graduação em Direitos Humanos, é jornalista, e vai estar com a gente aqui fazendo perguntas. Já passou pelo Diário de Pernambuco, por blogs, enfim. Também conosco a Laura Ferraz, que é advogada, graduada em Serviço Social, Direito, pós-graduada na área de Direito e Serviço Social, é presidente de uma ONG, Anjos do Poço, vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB, que também vai fazer perguntas para o pré-candidato de Olinda, João Paulo. Vou começar aqui com você, Rebeca. Vamos começar com a primeira pergunta. Você bate o centro aqui. Vamos lá. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Laura, a todos. E é uma satisfação participar do debate. Deputado, o PCdoB há um certo, ao que parece, desgaste na cidade de Olinda, Renildo Calheiros, ele foi prefeito 2 vezes, foi uma gestão um pouco mal avaliada,
E nas últimas eleições de 2016, a presidente nacional do PCdoB, que é Luciana Santos, que é ex-prefeita da cidade de Olinda também, ela terminou amargando o 4º lugar na disputa, né? Como é que o senhor pretende fazer a campanha? O senhor vai esconder eles da campanha, vai fazer campanha com eles? Qual a estratégia nesse sentido? Eu poderia começar respondendo essa sua pergunta dizendo o seguinte: eu fui o primeiro operário eleito prefeito da cidade do Recife. Fui o primeiro prefeito reeleito da cidade do Recife, no mínimo que eu tenho conhecimento, com melhor percentual que um prefeito já se elegeu em Recife. E fiz meu sucessor no primeiro turno, né? Foi o João da Costa. Então, eu quero dizer a você que eu chego em Olinda com a disposição de um jovem de 18, 17, 19 anos, Pedro Paulo. Estou super animado. E por que eu digo isso? Porque, primeiro, eu acho que quando eu assumi a prefeitura de Recife, eu cheguei lá sem nenhuma experiência. Então, eu chego em Olinda depois de 49 anos de militância política, né? Isso desde o movimento de igreja, movimento sindical, vereador, deputado estadual, deputado federal, superintendente da Sudene. Só terminei uma graduação depois que saí da prefeitura em Ciências Econômicas, fiz uma pós-graduação em Relações Sindicais e Trabalhistas, um mestrado em Inovação e Desenvolvimento e terminei a primeira etapa do doutorado. Então, eu quero dizer a você que um resultado eleitoral, ele mede muito uma determinada situação conjuntural, um determinado momento. E, na verdade, se nós formos somar os saldos positivos da gestão Luciana Santos, que inovou e que teve muitas ações semelhantes a que eu executava em Recife, né? Renildo, que foi um grande empreendedor, trouxe muitos recursos para Olinda, mas havia uma conjuntura política nacional, viu, Pedro Paulo e Rebeca, muito num desgaste do PT, muito fake news, muita mentira. Então, o resultado daquela eleição foi muito difícil mesmo. Mas nada tira os méritos dos avanços trazidos por Luciana Santos e depois por Renildo Calheiro. Eu não tenho nada que esconder de ninguém, tá certo? Então, nós vamos falar da gestão. Agora, eu, depois de 49 anos, depois de 8 anos de Recife, depois de vereador, atualmente deputado estadual, então eu estou me sentindo muito mais preparado para enfrentar os desafios que é governar Olinda, a cidade que eu nasci, que tive que sair por conta das faltas de oportunidades que Olinda não ofereceu ao meu pai quando eu nasci aqui pequeno, tive que sair. Então, acho que Luciana, nossa vice-governadora, cumpriu um grande papel em Olinda, o próprio Renildo, e vou contar muito com a ajuda deles dois aqui na cidade de Olinda. Vamos para a pergunta da Laura Ferraz. Vamos lá, doutora Laura. Oi, boa tarde a todos, ao deputado João Paulo, Pedro, doutora Rebeca e aos espectadores aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mas vamos às perguntas, né? Deputado, veja só, o senhor foi prefeito do Recife durante 8 anos. E durante esses 8 anos, poucas ações foram voltadas para a questão animal. Hoje, nós temos um hospital público que tem uma importância enorme para Recife, embora que é necessário crescer. Mas o que mais prejudica é que os outros municípios não tiveram, não criaram, não instalaram um hospital público que possa atender aos animais daquele município. Isso é uma das questões, né? O que é que o senhor pretende, como prefeito, realizar algo na causa animal? As políticas públicas. Qual é a intenção do senhor nessa questão?
Olha, a nossa preocupação, e aí eu vou incluir o ser como animal, né? E sempre a minha prioridade de gestão foi a vida, entendendo a vida como um todo, a vida animal, a vida das pessoas. Então, veja bem, a nossa primeira prioridade foi valorizar a vida, não é? Foi a saúde, a educação ambiental. A questão da proteção animal especificamente, na verdade, nós pegamos com muitos problemas lá, inclusive denúncias de maltratos a animais, a matança de animais como era feita, e nós avançamos muito nessa área. Mas eu estou numa fase agora ainda da campanha, Pedro Paulo, que nós estamos numa pré-campanha, né? Nenhuma campanha ainda. Eu, como sempre, como eu não tive uma experiência, eu diria, do ponto de vista administrativo antes de ser prefeito, eu fui pautado sempre em ouvir. Eu acho que o melhor conselheiro meu sempre foi ouvir. Ouvir os movimentos sociais, ouvir as comunidades, ouvir os trabalhadores, ouvir as mulheres, ouvir o movimento negro, ouvir os empresários, ouvir a sociedade que está em defesa dos animais. Então, essa fase do governo, nós ainda não estamos na fase de uma elaboração do programa. Eu poderia dizer, se eu trouxesse tudo que nós fizemos em Olinda, eu já consideraria um programa excelente. E o resultado tive, saí com 88% de aprovação. Mas não há nenhuma proposta ainda elaborada, nós estamos em fase de escuta, vamos escutar o conjunto da sociedade. Já fizemos algumas reuniões, doutora Laura, já ouvimos a assistência social, já ouvimos a cultura, a educação, e vamos ouvir todos os grupos que trabalham ainda com a defesa dos animais, porque há uma preocupação, inclusive a minha compreensão da vida é a preservação da vida, lutar pela qualidade de vida, e aí a vida como um todo, não é? A vida como conjunto da nossa existência, onde os animais cumprem um papel fundamental. Inclusive, quem viu programas documentários vê que o homem não pode viver sozinho no nosso planeta. Os outros animais garantem um equilíbrio à sociedade, né? O Renato Galvão, viu o senhor falar nos 88%, ele diz assim, João, né, você já foi prefeito da capital e saiu com 8 anos de gestão, com 88% de aprovação da população. Queria saber, né, se você vem com o mesmo gás para governar Olinda, sabendo que os problemas aqui de Olinda são muito grandes, principalmente diante do abandono em que se encontra neste momento. É um desafio muito grande, eu sei que é. E eu tenho dito sempre, nas conversas que eu tenho tido, que, até porque, Pedro, eu tenho discutido muito e está sendo um pouco a minha especialidade, preocupada com o mundo do trabalho, o perfil e as novas habilidades das lideranças e dos trabalhadores. Nós estamos em pleno processo de revolução tecnológica, da implantação da Revolução 4.0, que é exigido novas habilidades para o trabalhador, para suas lideranças, etc. Então, eu digo a você o seguinte, eu chego na cidade em que nasci, que eu digo sempre que Olinda mandou me chamar e eu vou, tá certo? Com a energia de um jovem de 18 anos, eu digo isso a você. Por quê? Primeiro, pelo acúmulo de experiência. Eu acumulei muita experiência. Segundo, eu acho que é a capacidade de ouvir, de dialogar, de ouvir as propostas, mas sabendo que tenho dito sempre o seguinte, governar Olinda vai ser o maior desafio da minha vida. E sabe por quê, Pedro? É porque quando eu governei Recife tinha 1,5 milhão de habitantes, mais 1.050.000 vivendo na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. E Olinda tem 2/3 da população de Recife e 1/15, entre 1/11 e 1/15 da arrecadação.
Então, para governar Olinda, primeiro você tem que ter muito amor ao povo, muito amor à vida. E eu tenho, porque eu digo sempre, eu vivi o drama da família pobre brasileira, de ter um pai que se aposentou como cobrador de ônibus, que não tinha profissão, que quando desempregado eu tive que morar na casa de minha avó, ou na casa de um tio, de um pai desempregado que a minha pós-graduação eu trabalhei o trabalhador do jogo do bicho, em homenagem ao meu pai que saía de casa, como muitos pais saem de casa para passar o jogo do bicho para levar alguma coisa para casa. Então, eu chego em Olinda com muita criatividade e vamos montar uma equipe que tenha amor, tenha criatividade e que esteja preparado para trabalhar em dificuldades e que tenha a capacidade de articular, de conversar. E vocês sabem que quando eu fui governo, eu fui eleito em Recife com a oposição, em tese quase radical, do ex-governador Jarbas Vasconcelos. E nós tivemos a habilidade de buscar parcerias, fizemos muitas parcerias na área do saneamento, na área do trânsito, na área da habitação, etc. E é em busca dessa parceria com o setor privado, com o governo do estado, não é? Porque o prefeito de Olinda, na verdade, tem demonstrado uma total incapacidade de articulação, de mobilização, de criatividade, de trabalhar como se a prefeitura trabalhasse para um único exclusivo setor de uma religião na cidade. Tem abandonado, você sabe, diversas áreas importantes, estratégicas para a cidade. E Olinda hoje está considerado menor do que um bairro de Recife. E o desafio meu como prefeito vai ser dar a Olinda o que ela merece. Olinda é patrimônio histórico da humanidade. É patrimônio histórico do Brasil. E nós temos que romper as fronteiras de Olinda. Olinda tem que ganhar a região metropolitana, tem que ganhar o estado, tem que ganhar o Brasil e tem que ganhar o mundo. E é por isso que eu aceitei o grande desafio, o maior desafio da minha vida, que vai ser governar Olinda. Vamos fazer uma enquete relâmpago hoje, tá certo? A pergunta é a seguinte: como é que você avalia, né, a atual gestão do município de Olinda? Como está? Você está satisfeito com a gestão atual de Olinda? Sim ou não? Você vai lá no Instagram, responde e no finalzinho a gente vai dar a resposta aqui para vocês. Agora nós vamos para as ruas, né? Nós vamos para as ruas para saber o que o povo quer saber aqui do pré-candidato João Paulo. Vamos lá. O que a senhora espera do próximo prefeito que vai assumir a cidade de Olinda? Seja quem for o eleito, eu gostaria que eles tivessem um pouco de olhar melhor por Olinda, porque nós estamos há muito tempo sem um prefeito digno da cidade, onde as coisas acontecem e providências algumas não são tomadas, outras sim, mas principalmente eu que moro há 70 anos aqui no sítio histórico, e Olinda é a cidade patrimônio, e sabe-se que se não houver por parte das políticas públicas, né, uma atitude correta, a gente vai perder o título, como já há pouco tempo ocorreu isso. Então, espero que ele tenha consciência e olhe com bem-estar para os direitos que nós temos, todos da população. Então, o que eu espero, assim como todas as outras pessoas que fazem arte e que fazem cultura aqui em Olinda, é a valorização da cultura, né? Porque hoje Olinda se encontra uma cidade, culturalmente falando, assim, um pouco desvalorizada. Na verdade, não só eu como passista, mas também todas as outras pessoas que fazem frevo. A Diana do Frevo, que é nossa rainha de Olinda, que junto com a Companhia Brasil por Dança fazem frevo, assim como outras companhias. Então, tudo que a gente espera mesmo é investimento na cultura, né? Porque é um patrimônio cultural da nossa cidade. Então, assim, só tem a crescer. A Olinda é conhecida pelo frevo, pelo maracatu, pelo afoxé, caboclinho e tantas outras facetas que tem aqui dentro, né, da cidade. Então, assim, é uma alegria e uma honra enorme para mim e para todos os moradores daqui, né, fazer parte dessa cultura tão linda. Eu espero que as pessoas tenham mais cuidado com a cidade, que o administrador que vier tenha esse olhar para Olinda, que olhe com amor como se fosse a sua própria casa, tá certo? Cuidar da parte de saneamento. A parte de segurança é muito importante também, porque às vezes a gente quer conhecer Olinda e fica com medo, né?
com medo de conhecer. Tem pontos turísticos aqui em Olinda que está abandonado. Então as pessoas precisam conhecer, mas para isso as pessoas precisam estar seguras. O que o futuro prefeito pode melhorar essa segurança? Bem, acredito que ouvindo a população, a gente tem que escutar a população, saber dos anseios, o que é que está faltando, que hora. O povo tem que participar também junto com a administração. O povo sabe das coisas, então a gente tem que ouvir o povo, tem que estar junto com o povo e traçar metas para que possamos tratar da nossa segurança e do saneamento básico também aqui em Olinda. Eu espero que eles façam alguma coisa assim para muitas crianças, adolescentes que vivem envolvidos no meio das drogas. Eu tenho um filho, passo por essa situação, entendeu? Como muitas mães, muitos pais de família passam por essa situação e eu acho um absurdo uma criança ou um adolescente ter que querer, que eles não têm noção disso. Eu queria saber o que você, futuro prefeito, pode fazer para ajudar milhares e milhares de mães. Muito bem. Pré-candidato João Paulo, o que você pensa aí desse Fala Povo na Olha, a primeira coisa que eu penso é que, na verdade, o governo aqui está muito ruim. É o que chamam mesmo, é o lupéssimo mesmo, né? Tá, onde você chega é só reclamação, né? Por outro lado, veja bem, é aquela coisa que eu falei, é que eu poderia dizer o que nós fizemos na cultura, por exemplo, em Recife, né? Em Recife nós bombamos na cultura. Primeiro foi ter orçamento para a cultura. Então, enquanto a grande maioria das cidades do Brasil estava lutando por 1%, nós chegamos a 3% da cultura, não é? Então, isso foi desde o carnaval multicultural, descentralizado, festivais, valorização do frevo, CD duplo, divulgação do nosso carnaval em todas as capitais do Nordeste. E mais uma pesquisa que nós tínhamos. Fizemos a divulgação no Rio, São Paulo e Brasília, com eventos levando a nossa cultura. Mantivemos parcerias até internacionais com a cidade de Nantes, do México, quando levamos nossa cultura. Valorizamos as nossas agremiações, fazendo a antecipação da metade da subvenção antes do carnaval. Investimos na Escola do Frevo, mandamos 17 jovens para uma disputa em Nova York e o frevo tirou em segundo lugar com a nossa escola de frevo, com pessoas da periferia que foram dançar lá e encantaram Nova York com o nosso frevo, disputando com escolas de dança europeias. Então, a valorização do trabalhador, vendo na cultura um resgate da alma do povo, que é a cultura, mas também a cultura como uma área de desenvolvimento econômico, não é? Na geração de renda para quem trabalha e vive da cultura. Então, Olinda, como ela tem um território muito pequeno, Olinda tem uma população muito grande e Olinda tem uma população de cidade grande e um orçamento de cidade pequenininha. Então, se você não tiver criatividade, uma equipe que ame a cidade, que crie, que inove, você tem esse marasmo que você vive hoje em Olinda, que vive na situação de um bairro de Recife, e nem todo bairro de Recife. Então, se faz necessário você ter políticas estratégicas, ter um planejamento para a cidade de Olinda, ver as potencialidades econômicas de Olinda, que possam gerar emprego, que possam gerar renda, que possam encantar as pessoas de Pernambuco, não é? Fazer com que as pessoas vivam a cultura do turismo. Foi o que o rapaz falou ali, porque não deu para ver o nome. Mas, por exemplo, a questão do turismo, da cultura, as pessoas da cidade têm que incorporar isso à sua cultura. Cultura não é só trazer um turista para se hospedar em Recife, dar um passeio em Olinda e voltar para dizer que conheceu Olinda, né? É mais que isso. Então, é com esse espírito que eu volto à cidade que eu nasci para a gente dar, né? Além do mais, ele falou em política de segurança. Política de segurança, ela não pode ver só do lado policialesco.
tem que ter o lado da educação, tem que investir na educação nas escolas, como eu fiz. Nós começamos a nossa preocupação com a educação desde buscar os alunos nas suas comunidades, nas casas, estimulando os pais que não tinham a preocupação de colocar o aluno em sala de aula, e nas feiras livres, garantir uma merenda de qualidade, o aluno nos trinques, com material escolar, com a mochila, com tênis, com material escolar, capacitação de professores, abrir as escolas no final de semana para a comunidade, para que a escola não seja um espaço de depedração, mas seja um espaço de convívio com a comunidade. E se faz isso, se tiver equipe, se tiver proposta, se tiver trabalho. Deixa eu ir num rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Debate na Nova. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, você escreve lá e a gente faz aqui para o pré-candidato João Paulo pelo PCdoB, à Prefeitura da cidade de Olinda. Você encosta o seu celular no QR Code ou vai direto no número 99505-9441. Já, depois do intervalo, a gente volta. Imitações. Fique em casa com o Legítimo Provoca. Terça, logo após o Jornal da Cultura. Estamos vivendo um momento de incertezas. E a nossa missão sempre foi essa: fornecer informação que você possa confiar. Por isso, a Folha de Pernambuco está presente em vários canais. E ainda com um novo portal, trazendo diversos conteúdos, além de serviços que vão facilitar sua vida. E claro, deixando você a par das principais notícias. Afinal, não há mais espaço para incertezas. Folha de Pernambuco, seu portal para o mundo. A fechar o mês com chave de ouro. Domingo, dia 30 de agosto, tem Canavial de Prêmios. E você vai concorrer no primeiro prêmio a R$3.000. No segundo prêmio a R$4.000. No terceiro prêmio, R$5.000. E no quarto prêmio, R$40.000. Além de 10 giros da sorte no valor de R$300. É dupla chance de ganhar. Adquira já o seu certificado no valor de R$3. Só R$3. Canavial de Prêmios, ao vivo pela TV Nova Nordeste, TV Vitória e aplicativo Rádio Canavial, Rádio Atual FM e Rádio Vitória FM. A partir das 8 horas da manhã. Adquirindo seu certificado de contribuição, você ajuda o Instituto Vitória Humana. Canavial de Prêmios, a sorte mais perto de você. Lidar com aço com tecnologia. Desenvolver um produto que traz a marca da segurança, que atende e se adapta a muitas necessidades, que tem a marca reconhecida pela qualidade e onde as pessoas fazem a diferença. Esta é a Forte Equipe, uma das maiores empresas do Brasil na fabricação de andaimes e escoramentos para a construção civil. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Meu sonho é, quando crescer, ser médica, terminar meus estudos direitinho e fazer a faculdade. Quando eu crescer, quero ser um bombeiro. Não é mais um sonho, igual tem amaciante, que amacia e perfuma de verdade. Amaciante igual, roupas macias e perfumadas, com um cheirinho gostoso pra você. O amaciante igual é da família dos produtos de limpeza igual. Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais um Debate na Nova. Você vai ver daqui a pouco no N2 Notícias que cerca de 300 rodoviários fizeram um protesto na frente de uma empresa de ônibus em Jaboatão dos Guararapes. A gente traz os detalhes também de uma confusão que aconteceu em Boa Viagem durante a gravação de um videoclipe.
tem os números detalhados do novo coronavírus e a gente também mostra para você o novo técnico do esporte que desembarcou na capital pernambucana hoje. O N2 Notícias é às 8 da noite e eu, claro, espero por você. Até lá! Nós estamos de volta com o Debate na Nova, hoje entrevistando o pré-candidato do PCdoB à Prefeitura da cidade de Olinda, atual deputado estadual João Paulo, né, que é o nosso convidado, está aqui conosco. Né, conosco a Rebeca, que é jornalista, né, e também doutora Laura. A doutora Laura, que está aqui do lado. Doutora Laura, a senhora é a sua vez de fazer pergunta, vamos lá. Doutora Laura, pode fazer a sua pergunta, vamos lá. Ela não está ouvindo. Tá não? Ah, então a gente já volta para a doutora Laura lá. Rebeca, vamos lá. Deputado, conforme o senhor falou há pouco, né, conjuntura política é importante. E desde 2013 a gente vê uma onda crescente, né, do conservadorismo no Brasil e pode-se dizer até no mundo. E há uma tendência nessas eleições de uma certa polarização entre o conservadorismo e os partidos ditos de esquerda. Na opinião do senhor, qual seria a melhor estratégia para a esquerda para fazer frente ao prefeito Lupércio, que é ligado ao conservadorismo, né? A questão do voto religioso, que é um voto duro, mais difícil de tirar. Qual seria a melhor estratégia para a esquerda? Uma candidatura única em torno da sua candidatura ou múltiplas candidaturas? Nós não sabemos ainda como é que vai ficar esse cenário, né? Se vai haver realmente uma polarização ou não. Mas eu acho que uma disputa municipal é sempre uma disputa onde o cidadão quer saber, como os diversos eleitores falaram aí, cidadãos olindenses. Perguntaram sobre o lixo, sobre a praça, sobre a segurança, sobre o emprego. Então, eu acho que esse vai ser um grande debate, vai ser a gestão da cidade. E, nesse sentido, eu acho que o atual prefeito não tem absolutamente nada a apresentar para a cidade. Não é? Então, eu acho que pode ser que haja uma polarização, mas mesmo com a polarização política e ideológica, né, que eu já enfrentei dificuldades maiores, que foram o período da ditadura militar, etc., mas acho que a tendência vai ser mesmo as questões da cidade. O eleitor quer saber como é que ele vai resolver o problema da limpeza, da saúde, da educação, dos postos, etc. Então, eu acho que o debate vai ser muito centrado nessa área. Quanto à questão de candidaturas, eu não tenho ainda uma avaliação. Eu acho que quanto mais ampliarmos, é melhor, não é? Agora, ampliar com critérios, você não pode vender a alma ao Satanás para poder fazer uma eleição, ganhar uma eleição. Você tem que ter um bom programa do governo, você tem que ter compromissos em montar uma boa equipe para que você possa apresentar o resultado. Também? Na verdade, quem tem cuidado desse trabalho é os partidos, né? O PDT, que estava conosco, tem a possibilidade agora de ter um candidato, mas foi muito importante, o PT já fechou com a nossa candidatura e nós vamos continuar conversando, né? Mas quem está tendo mais essa conversa está sendo os companheiros mais da direção do partido local, que está conversando com outras forças. O Rodrigo Sena diz assim, qual a proposta que o senhor tem que vai colocá-la imediatamente em ação, caso eleito prefeito? Porque, vou lhe dizer, viu, prefeito, Renildo e Luciana não fizeram uma boa gestão na cidade, como o senhor está colocando aí, não. Pelo contrário. Mas veja bem, quem falou agora aí, veja bem, revela a meu ver, uma certa tendência. Porque ele falou Renildo e Luciano, mas não falou um desastre que é o governo Lupércio. Tá certo? Então, eu acho que até para criticar um pouco Luciana e Renildo, é lógico que todo governo tem falhas, né? Mas ele teria que primeiro, talvez, reconhecer o desastre que a Olinda está submetido com o governo Lupércio. Então, eu não falei que não teve dificuldades. Houve dificuldades, mas tanto prova, veja bem, se ele fosse esse cenário que ele está colocando,
fosse diferente do que eu falei aqui, um ambiente eleitoral que Luciana disputou, Luciana não teria sido reeleita, não teria eleito Renildo, e Renildo não teria sido reeleito. Então, isso para mim não tem um peso significativo. Mas eu acho que o mais importante é aquilo que eu falei. Eu vou trazer meu acúmulo do que eu fiz em Recife, vou aproveitar todas as coisas positivas que os dois fizeram aqui e vamos botar para moer essa máquina. Vamos lá. Laura, vamos ver se você está ouvindo a gente agora e pode fazer a sua pergunta. Vamos lá. Bom, deputado, com a pandemia, os cidadãos, eles precisaram se reinventar. Os valores foram revistos, né? Hoje as pessoas, elas veem a questão da vida, a questão do comportamento de uma maneira diferente. A velha política não será mais admitida nessa nova eleição. Como o senhor pretende, na sua campanha, agir? Principalmente na questão, como eu sou mais voltado para o meio ambiente, para o animal, como é que o senhor vai se reinventar nessa campanha política? Porque não pode ser mais como antigamente, não é? Veja bem, eu diria, vou chamar de amiga Laura, tá certo? Camarada Laura. Eu digo o seguinte, a minha vida foi um eterno reinventar. Veja bem, eu sou um cidadão de 67 anos, vou fazer 68 anos, que estou me especializando no processo da Revolução 4.0. Falava aqui, nas novas habilidades dos trabalhadores. Então, o mundo está vivendo num cerne de um processo de grande revolução tecnológica. Eu digo isso porque Pedro Paulo sabe que lá na Assembleia Legislativa eu criei a Frente Parlamentar 4.0, que está discutindo os impactos da Revolução 4.0 no mundo do trabalho. Então, só um dos grandes bancos que atua no Brasil, que é privado, que tem 400 advogados, comprou um software que vai demitir 390 advogados e vai ficar com 10 advogados para cobrir o Brasil. Dito isso, eu acho que a pandemia, ela só veio acelerar esse processo de nova invenção, de superar dificuldades, de dar um valor maior à vida. E é por isso que eu estou admirando muito o trabalho que os Sem Terras estão fazendo em Pernambuco e no Brasil e aqui em Olinda, com equipes que estão nas comunidades, orientando o povo a usar álcool, a ter uma nova relação. Mas eu diria ainda que tem um elemento fundamental, que é a valorização da vida e a valorização da existência. Doutora Laura, eu digo à senhora o seguinte, o sistema capitalista, ele fez com que o homem perdesse totalmente a perspectiva da essência da vida. Minha mãe já dizia, meu filho, você pode ter tudo, você não teve saúde, você não tem nada. Então, veja bem, o que é que nós assistimos com um pouco de abertura e a pressão dos diversos setores econômicos para a abertura? Nós vimos aqui em diversos bairros de Olinda, de Recife, de todo o estado, a grande maioria da população sem máscara, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado. Então, eu acho que essa forma de se reinventar, tá certo? Ela é uma coisa permanente, tem que ser adotada a nossa cultura. Está aí o governo Bolsonaro, esses golpistas do Temer, que deram um golpe na Dilma, que prometeram uma reforma trabalhista. Estamos com mais de 24 milhões de trabalhadores desempregados e desalentados, que prometeram uma reforma da Previdência que só foi feita em cima dos mais pobres, porque não pegou nem os militares, nem o judiciário, nem o legislativo. E mais, uma reforma agora que é a reforma administrativa, que vai pegar o conjunto dos servidores, porque a discussão que está sendo aqui é nivelar pela miséria.
Sabe o que é? É o servidor público, está muito bem, está ganhando bem e temos que destruir as vantagens que o servidor público. Vamos tirar a estabilidade, vamos tirar salário, vamos tirar a garantia. Mas a discussão que nós temos que fazer política é inversa. E a discussão qual é? O pobre do trabalhador está numa situação miserável, com a precarização do trabalho. Está aí pessoas hoje que têm engenharia, têm arquitetura, têm discurso de direito, têm psicologia, têm doutorado, estão desempregados. Um dos amigos que fez o mestrado comigo em inovação e desenvolvimento, ele disse: João Paulo, meu filho terminou um doutorado em São Paulo, que normalmente já é considerado, e está como trabalhador do Uber. Não é que trabalhador do Uber seja nenhuma coisa do outro mundo, é um trabalho digno como outro qualquer. Tem muitas famílias. Agora é considerado, do ponto de vista da remuneração, controlado por uma inteligência artificial que determina a quantidade de horas que ele vai trabalhar, faz o cálculo de quanto ele vai ganhar, ele não tem direito social nenhum e é contra essas injustiças que eu vou continuar lutando e o nosso governo vai continuar lutando para garantir educação, garantir saúde, garantir qualidade de vida. E durante a pré-campanha e a campanha, nós vamos ouvir a ciência. Não vou fazer nenhum tipo de atitude que vá contrariar a ciência como Bolsonaro fez e seus aliados. Vamos ter os protocolos corretos e vamos nos inventamos a cada ação. Então, vamos, hoje, o cidadão, ele tem que nascer estudando e morrer estudando. E eu estou falando isso não do ponto de vista da educação formal, porque, inclusive, a minha especialidade no doutorado é a educação. E há muitas críticas à educação formal, que muitas vezes não atende mais às novas habilidades do trabalhador de hoje. Então, vamos nos inovar a cada dia e a cada situação e a cada desafio, inclusive na campanha. Deixa eu buscar uma pergunta aqui do Facebook. Humberto de Jesus diz assim: hoje a atual gestão chegou inclusive a devolver recursos que estava no caixa da prefeitura por incompetência política e falta de habilidade técnica, né? Isso é um absurdo, uma cidade com tantas carências. Falou Jesus, né? Jesus falou, eu não tenho o que falar. Eu acho que Jesus só fez um reconhecimento, na verdade, da falta de amor, da falta de equipe, da falta de compromisso. Porque uma cidade tão pobre como Olinda, como eu falei aqui, tem 2/3 da população entre 1/11 e 1/15. Jesus foi mais além. Ele diz assim, ó, a cidade com tantas obras para ser feitas na área de infraestrutura, como saneamento, contenção de morros, né, e encostas, dinheiro para a construção de novas creches, é um absurdo. Absurdo total, não é? Agora, e aí eu digo o seguinte, veja bem, para quem se colocou, inclusive se apresentou como professor, entendeu? Acho que está muito difícil de um papel de um educador, né? De um papel de um líder, porque o líder ele tem que correr, tem que batalhar para que conquistar recursos e não para que recursos sejam devolvidos já conquistados com muitas dificuldades. Por isso, eu estou com Jesus. Deixa eu ver, você, vamos lá. Deputado, o senhor tem participado de muitas lives, né? Com várias entidades gerais, com partidos. Em uma dessas lives, o senhor falou que o prefeito Lupécio destruiu o legado na área de esportes, né? Feito pelo PCdoB. Aqui o senhor se referia, qual é esse legado, quais são esses equipamentos? Muitas coisas. Primeiro o Olindão, né? O Olindão que foi um grande trabalho e hoje em dia está completamente abandonado, destruído, né? Um espaço extremamente importante para a cidade, não é? Você tem uma cidade como Salgueiro, como campeã pernambucana de futebol, né? E Olinda, que à custa de muito sacrifício faz um estádio de futebol, o prefeito abandona. Por quê? Porque ele
tem uma tradição religiosa conservadora que não admite o futebol, pois eu já fui um craque. E quero fazer um grande trabalho para recuperar o campo, quero jogar a primeira pelada lá, tá certo? Agora é lógico que tem que ser com terceira idade, né? Tá certo? Agora vamos para o Instagram aqui, ver quem está perguntando. E além lá. dos campos de várzea, né? Que está completamente sem nenhuma política, o futebol participativo. Olinda tem um Olindão, né? Que está meio abandonado ali. Total. Eu, prefeito em Recife, nós criamos o futebol participativo. Na época era o maior campeonato de futebol de pelada do mundo. Veja. Então, vamos resgatar isso, porque o futebol amador, essa prática de esporte, ela tem um papel fundamental na educação, nos exercícios, em juntar as pessoas, um local de encontro. Social, então, né? do ponto de vista social, cumpre um papel muito importante. Rede social, o senhor já sabe, né? Vem de tudo. Né? Eu vou registrar aqui para a gente ver o que é que está acontecendo. Instagram, né? Valdemir Albuquerque, né? Entrevista com o prefeito, com pré-candidato a prefeito, João Paulo, a cidade de Olinda. Misericórdia, ninguém merece, ele está dizendo aqui. Ninguém merece do jeito que está a gestão, concordo. O André Cardoso diz assim, realmente, João Paulo, o senhor vai ter que ser candidato aí em Olinda, porque aqui no Recife não dá mais para o senhor, não. Principalmente porque eu me abusei quando o senhor tirou as pedras portuguesas da orla de Boa Viagem e do Pina. Eita, me desculpe, mas pela ignorância até. Desculpe pela ignorância, porque o que ocorreu foi o seguinte, não era pedras portuguesas. Tanto prova que entraram com ação no Ministério Público, viu? As pedras portuguesas que tinham eram em alguns locais na cidade que nós preservamos, como ali nos Correios. Mas em Boa Viagem, e nós mandamos no Ministério Público, pegamos as pedras, com todo respeito, das pedreiras aqui, eu acho que é de Goiânia, ali que tem as pedreiras lá, com as notas das pedras trazidas de lá, né, que tinham sido colocadas lá. O que nós fizemos ali no calçadão de Boa Viagem, e eu até pedi para deixar uma parte lá com as pedras que dita portuguesa, que eram as pedras das pedreiras daqui. Mas o que nós fizemos ali, na verdade, foi uma requalificação com intertravados, embutimos a fiação, colocamos uma iluminação, tiramos todos aqueles fios pendurados lá, recuperamos todos os quiosques, colocamos banheiros na área de Boa Viagem, que não tinha banheiros lá, a população fazia os serviços na cidade, então esse negócio de pedra portuguesa não tem o menor sentido, isso aí é coisa, ele pode ir lá na prefeitura e pegar as notinhas de lá da pedreira aqui de Goiânia mesmo. Laura, tua pergunta aí. Oi. Tua pergunta, vamos lá. Deputado, o senhor, assim, as perguntas que eu faço, o senhor está respondendo bem no geral, né? Que é a questão da valorização da vida. A questão, quando eu perguntei ao senhor como é que o senhor ia reinventar na sua campanha, também o senhor respondeu geral. Eu queria que o senhor dissesse algo para os protetores de animais que hoje eles atuam no papel do qual deveriam ser os entes públicos, né? Hoje, sem os protetores dos animais, seria um caos às cidades, em termos de muitos animais. Hoje não existe um controle populacional, principalmente dos felinos, e teríamos doenças que eles transmitem, às vezes, doença zoonose, né? Então, hoje, os protetores, que é uma classe da sociedade que não é cuidada, não é protegida, é relegada. Os protetores hoje, eles não são valorizados. E são pessoas fundamentais na sociedade. Okay. O que é que o senhor tem para dizer para esses protetores, o senhor como político, e que pode fazer algo em termos de políticas públicas? Ana Laura, eu tenho conversado, como eu falei, já com diversos setores, né? Eu disse que eu poderia trazer tudo que nós fizemos em Recife, né?
Mas eu falei para a senhora também que nós estamos ainda num período de pré-campanha. E nós temos, inclusive, uma reunião, não sei se está marcada já, mas todo o pessoal que trabalha com a saúde e a proteção animal vai ter uma reunião comigo. Eu vou ouvi-los, vou conhecer mais profundamente quais são os principais problemas da cidade. Eu não vou me comprometer agora com nenhuma política implementada. Eu não sei como é que está as finanças da prefeitura, eu não sei como é que está. Não sei qual é a estrutura que a prefeitura tem de funcionários para fazer esse serviço. Então, eu tenho que primeiro me inteirar da situação. Agora, eu digo, o compromisso é grande com a proteção animal, até porque tem uma implicação direta na saúde da população. Tá certo? Então, a senhora aí, quando a senhora diz, só me fortalece dizer que o governo de Lupécio é péssimo mesmo, está um descaso em todas as áreas, inclusive no tratado e no respeito animal. E eu vou ouvir o setor. Agora, quando for no programa de governo, eu quero votar aqui, se tiver uma outra oportunidade, aí eu vou dizer, eu ouvi amplamente o setor, estamos com a proposta aqui, aí vamos fechar a proposta, e quando eu chegar na prefeitura, aí é que eu vou dizer, olha, o que é que nós temos condição de implementar a curto, a médio e a longo prazo. Não vou me comprometer com nada que eu não tenha condição de fazer na prefeitura. Pergunta do Pedro Ferreira, ele diz assim, estava passando o canal e vi João Paulo, né? Sou morador de Olinda e adorei saber que ele vem para minha querida cidade, tão maltratada hoje em dia. Queria saber como ele pode ajudar em relação às encostas, porque a situação aqui é crítica, viu, João Paulo? Crítica, é essa coisa que eu falei. Por exemplo, eu poderia dizer que vou trazer o programa de Recife, mas sei que a gestão de Olinda, inclusive de Luciana e de Renildo, tiveram um trabalho de encostas. Então, eu já tinha falado disso aqui, não sei se você viu, que nós tivemos um programa guarda-chuva que trabalhava a proteção nas áreas do morro, os 365 dias do ano. Quando eu cheguei na prefeitura, em Recife, tinha mais de 10 mil pontos de risco na cidade. Nós fizemos um mapeamento, sabíamos que não dava para tirar toda essa população, mas havia um monitoramento, quando chovia muito, a gente retirava essas famílias, esperava que aquelas áreas, mas eu vou ter que conhecer mais a problemática. Sugestões de proposta e soluções para o problema, nós temos dezenas, inclusive experiências vividas e realizadas, mas eu tenho que ter um conhecimento maior da realidade econômica da cidade. Deixa eu colocar o resultado da enquete no ar aqui. Você está satisfeito com a gestão atual de Olinda? 32% disseram que sim, estão. E 68% disseram que não, portanto, a grande maioria das pessoas insatisfeita neste momento com a gestão do prefeito Lupécio. Eu estou achando que ainda inflacionaram um pouco a aprovação. Ia mais um pouquinho, né? Eu acho que era mais baixo um pouquinho. O povo empurra o pé, o senhor ainda afunda mais. Tem passando aqui, o Adriane diz assim, estou adorando o debate na Nova, parabéns João Paulo, né? Parabéns toda a equipe, sou do Bairro Novo, estou adorando a sua pergunta. Já acabou? Tem 5 minutinhos ainda, calma, ainda dá para colocar. 15 minutos. Rebeca, vamos lá, 5. Dá para colocar mais. Eu queria falar sobre um problema que a pandemia jogou um pouco de luz nesse problema antigo, de Pernambuco, do Brasil, que é o problema da falta de água. Olinda sofre muito, principalmente cidade alta, na época do carnaval, exceto falta água e várias outras comunidades de Olinda. Qual seria a sua proposta para resolver ou amenizar esse problema? Há prefeito que vive em pé de guerra, na verdade, com a Compesa, e tenta municipalizar os serviços. Isso seria uma opção para o senhor? Como é que o senhor visualiza essa questão? Olha, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, eu acho que a municipalização não é a solução. Porque nós temos que encarar Olinda, Recife, Paulista, Cabo, Camaragibe, como região metropolitana. Como é o trânsito
tem que ter um pouco, tem a gestão da cidade, mas tem a gestão metropolitana. Então, Olinda não tem, a meu ver, reserva d'água suficiente para ser autossuficiente. Não tem recursos para tratar. Não é? E o que é que poderia não ser tem feito? tecnologia para tratar. Como não houve ainda, e eu trabalhei muito isso, porque eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos do Brasil. Que a Frente Nacional dos Prefeitos, eu fui presidente e a presidência é de todas as capitais do Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, e as grandes cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, veja bem, o que eu acho, que há uma crítica muito grande à Compesa, isso há, né? Já há melhoras significativas, mas eu acho que você tem que ter muita articulação, tem que fazer pressão na Compesa com a comunidade e tem que discutir o uso da água. O uso da água tem que ser discutido, não é? Então, eu acho que nós temos, não é a municipalização que vai fazer, mas num diálogo sério, firme, transparente, uma soltar recurso, então, com o governo do estado e com a Compesa. Hoje a última pergunta vai ser do WhatsApp aqui, o pessoal que está mandando perguntas aqui. A pergunta é do Alexandre Lima, ele diz assim, pré-candidato João Paulo, por que o senhor deixou o PT e foi para outro partido? O PT não lhe deu a credibilidade necessária para o senhor disputar a eleição de Olinda? Não, até eu sair do PT antes da eleição municipal, né? Antes da eleição municipal. A minha saída do PT não se deu por divergências ideológicas. Eu sou, como falei, um socialista, sou de esquerda, sonho com a sociedade sem classes, sem exploradores, uma sociedade onde o ser seja respeitado na sua essência como ser, que tem um direito a viver dignamente, porque me causa indignação quando eu vejo uma pessoa que não teve acesso à escola, à saúde, a uma saúde bucal, à educação, a ler, a educar, a ter um teto, a ter saneamento e passar por essa vida sem viver. Então, isso sempre me indignou e é toda a minha luta para garantir que o ser humano seja tratado como gente com respeito. Então, veja bem, a minha saída do PT se deu muito por conta das disputas internas do PT. Não foi tanto prova que o PT já decidiu me apoiar aqui em Olinda. Tá certo? Eu tenho uma excelente relação com Humberto, com Lula. Tive aí, falei com Lula, falei com Gleisi e tal. Mas é o seguinte, eu acho que tinha essa questão das disputas internas. Eu sempre fui um revolucionário, preocupado com a estratégia, porque o poder, para mim, ele tem que estar colocado a serviço. Então, essas disputas de espaço de partido, de mandato, para mim, ela não é essencial, não é? Então, foi só isso. Mas tenho uma excelente relação e nunca briguei. Tanto prova, viu, Pedro Paulo, que em 2006, olha, 2006, Arraes, Eduardo, Luciano Siqueira, Armando Monteiro, todos eles defendiam que eu fosse candidato a governador, porque eu tinha grandes chances de ganhar aquela eleição. E eu não participei de briga nenhuma com Humberto, que queria ser candidato, para ser candidato a governador. Então, não é a questão de legenda. E acho, se eu quisesse ser candidato e o PT não tivesse, porque a gente tem que ver também os nomes que você tem para disputar. É lógico, se tem um nome que tem mais condição de disputar, por que eu vou brigar com um nome que tem maior discussão? Não, eu tenho que ajudar ele a ganhar, para que meu projeto de mudar o mundo seja vitorioso. Prefeito João Paulo. Então, não sei se expliquei a razão, e estou muito bem, muita gente casou e se separou, porque aquela relação não deu, mas não brigou com a mulher, muito pelo contrário, ele ficou mais amigo da mulher depois que se separou. Então é assim que eu estou me sentindo, muito mais amigo do PT do que quando eu estava lá.
Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte nessa caminhada, nesta nova caminhada. Estamos firmes aí. Obrigado. Obrigado, doutora Laura. Obrigado, minha querida companheira Rebeca. E você, Pedro Paulo, é aquela figura sempre, uma voz maravilhosa, uma performance maravilhosa. Obrigado. Rebeca, Laura também, um grande abraço, obrigado pela presença. Lembro que este debate ele vai ser reprisado meia-noite, logo depois do Manos e Minas. Então você acompanha a nossa reprise depois do Mini-Docs hoje, né? Não é Manos e Minas, não, é depois do Mini-Doc. Então você acompanha a reprise da entrevista de hoje, do debate de hoje, com o pré-candidato do PCdoB à Prefeitura da cidade de Olinda, João Paulo. Amanhã, às 5 da tarde, nós vamos receber aqui o pré-candidato do MDB na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Ele é pré-candidato, é o Daniel Alves. Não perca, amanhã, 5 da tarde, aqui na Rede Nova Nordeste, com reprise na Rádio Nova FM e em toda a rede social da Rede Nova Nordeste. Um grande abraço a todos e até lá.